Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu trago mais uma tag, que é a tag da mentira. Essa é uma tag original do canal da Kabuki e a Rayane Vasconcelos pediu pra eu trazer essa tag num dos comentários de um dos vídeos um tempinho atrás, demorou, mas eu trouxe. Então vamos começar. E a primeira pergunta é: eu estaria mentindo se dissesse que amei a série do início ao fim? Eu selecionei aqui Cidade dos Ossos para representar, né, a série dos Instrumentos Mortais. É uma história que eu gosto bastante, mas ela não é perfeita. Então, tiveram coisas que eu não gostei tanto. Tem várias críticas, né, ultimamente que estão surgindo, mas é coisas que quem leu já sabe há um bom tempo. Não é minha série favorita da Cassandra Clare, mas a escrita dela só melhorou com o tempo. Tanto é que eu amo muito as Peças Infernais e Os Artifícios das Trevas também foi maravilhoso. Instrumentos Mortais foi minha introdução ao mundo dos Caçadores de Sombras, mas eu não amei do início ao fim. A segunda pergunta é: eu estaria mentindo se dissesse que esse protagonista é um dos melhores que eu já li? E pra mim, sem sombra de dúvidas, a Bella Swan. Eu acho que um dos meus maiores problemas com Crepúsculo é a Bella, que ela me incomoda na construção da personagem, mas cada leitor tem uma experiência diferente, certo? E ao contrário do que pode parecer, meu problema com a Bella não é o fato dela ser uma adolescente tímida, destrambelhada, com autoestima baixa. Não. Na verdade, isso eu sei que são coisas que muitas adolescentes têm. Eu fui uma adolescente bem assim, eu ainda tenho autoestima baixa, eu ainda sou destrambelhada. Então, assim, não é esse meu problema com ela. Meu problema com ela é que eu tenho a impressão de que ela não foi muito bem desenvolvida. Parece, na minha opinião, que ela foi criada apenas para ser o par romântico do Edward. O Edward sempre foi muito mais interessante do que ela, ele teve sempre uma personalidade, parece até que melhor do que a dela, não no sentido dele ser mais agradável, mas sim no sentido de que ele tinha mais nuances. A personalidade dele tinha mais profundidade. A Bella gostava de ler, a Bella era na dela, etc, essas coisas que eu já falei. Mas ao longo do livro, quanto mais tempo ela passa com Edward, mais ela parece focar só nele. E aí, em algum momento do livro, pra mim, na série inteira, a personalidade dela, pra mim, se transformou no Edward. A personalidade dela era ser apaixonada por ele e querer fazer tudo por ele. Talvez a sua experiência de leitura com Crepúsculo tenha sido diferente da minha e sua impressão da Bella seja diferente. Mas pra mim, a minha impressão é que ela não foi bem desenvolvida e a personalidade dela ficou assim, não teve tanto crescimento, na minha opinião. A terceira pergunta: eu estaria mentindo se dissesse que morro de vontade de ler esse autor? No caso, eu coloquei a E.L. James, que é autora de 50 Tons de Cinza, não tem interesse em ler essa trilogia e nenhum outro livro dela. As histórias não me interessaram. E é isso, gente, simples assim. A quarta pergunta é: eu estaria mentindo se dissesse que o livro me surpreendeu? Para essa pergunta, eu selecionei o livro Menino Veneno, da Karina Ricci. É um livro legal, mas ele é bem curtinho. É meio que uma releitura, né, da Branca de Neve pelo ponto da Rainha Má. Então, assim, é uma releitura moderna, legal, mas não teve nada muito surpreendente, porque não trouxe uma abordagem muito diferenciada da história, assim. Tem algumas releituras que apresentam algo que me surpreende, às vezes algo pelo qual eu não esperava. Nesse livro não teve muito disso, assim. Teve criatividade mais, mas nada que fosse uau, surpreendi. A quinta pergunta é: eu estaria mentindo se dissesse que lerei esse livro novamente? No caso, eu escolhi o livro Wink Pop Midnight, eu já fiz uma resenha aqui explicando por que eu não gostei desse livro, e é um dos livros que eu me desfiz no Natal. Eu espalhei livros pela minha cidade, e ele foi um desses livros. Espero que a pessoa que pegou tenha gostado, ou tenha dado de presente pra alguém que goste daquele livro. Simplesmente foi um livro que eu li, do início eu achei muito enrolado, depois eu achei que ele não era pra mim mesmo, assim. Algumas coisas me incomodaram que nem era nada demais, então simplesmente não era o livro pra mim. A sexta pergunta é: eu estaria mentindo se dissesse que cansei desse gênero? Eu coloquei como gênero o YA, né, Young Adult. Mas na verdade eu gosto muito de fantasia e Young Adult, mas eu selecionei Young Adult porque são livros muito tranquilos de ler. Geralmente eles são mais fáceis de ler. Fantasia, dependendo se for um pouco mais densa a história, eu posso demorar mais tempo, eu posso cansar, ficar com uma ressaca. Young Adult já é menos provável disso acontecer comigo, então é um gênero que eu não me canso. E para a sétima e última pergunta, eu trouxe duas opções. E a pergunta é a seguinte: eu estaria mentindo se dissesse que não quero essa adaptação?
A primeira, eu sei que é arriscado eu querer uma adaptação disso, porque o histórico de adaptações dessa série não tá muito boa, mas eu queria a adaptação das Peças Infernais da Cassandra Clare. Eu amo essa trilogia, é muito maravilhosa, mas eu sei que o histórico de adaptação de obras da Cassandra Clare não é dos melhores. O filme de Cidade dos Ossos muita gente não gostou, e aí ele não teve continuação. Depois de alguns anos a gente teve a série Shadowhunters, que os fãs dos livros, em sua grande maioria, não gostaram. E eu não vi tudo, mas pelo que eu fiquei sabendo, eles mudaram muitas das coisas. E a gente quer uma adaptação um pouco mais fiel, que faça jus ao que a gente ama nas histórias. Assim como os fãs de Percy Jackson também querem uma adaptação digna. Tomara que a Disney faça isso. Então eu tô esperando, quem sabe, uma boa adaptação das Peças Infernais. Se não for pra adaptar direito, não precisa não. Então, como opção alternativa, eu tenho meio que assim, os livros da Carina Risse. Eu acho que por serem nacionais, assim, dá pra produzir aqui no Brasil e são muito interessantes. Claro, Perdida e Procura Seu Marido já têm os direitos comprados pra adaptação. Perdida requer um orçamento, né, um investimento muito maior por causa de toda a questão que se passa numa outra época. Então, cenografia, figurino, tudo isso é muito mais caro do que se fosse um livro que se passa nos dias atuais. Procura Seu Marido, parece que fez o roteiro, mas eu não sei como é que tá o resto das produções, ainda mais cinema nacional. E por isso que eu vou falar de No Mundo da Luna, que é meu livro favorito, acho que é o meu livro favorito da Carina. Apesar de que a moça me encomenda, assim, entrou querendo derrubar o primeiro lugar de No Mundo da Luna, mas enfim. Por enquanto, No Mundo da Luna, adoraria uma adaptação desse livro. Com certeza eu ia amar, porque o livro é muito bom. Então é isso para essa tag, espero que tenha gostado. Se gostaram, dê um like, inscreva-se no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!